Olha, processo obsessivo é um negócio complicado, velho. Porque é onde entra um dos maiores paradoxos da espiritualidade. Como que esses caras fazem o que querem, velho? É. O ser humano faz o que quer, com as suas devidas consequências. A gente veio aqui gravar. Tem cara que tá por aí com a arma na cintura, velho. Mas nesse momento saiu de casa para assaltar. Tem cara que planejou, comprou bicicleta, comprou uma caixa de iFood, botou para roubar. Tem cara que... Então, assim, eu não vou entrar nos pormenores do porquê isso aconteceu, mas, então, assim, o processo de um espírito colado em uma pessoa é tão complexo que só muda quando a pessoa... Quando chega a hora. Por isso que o umbral... Porque você podia pensar, por que os espíritos superiores não vão no umbral e tiram todo mundo? Sei lá, não vão nas zonas inferiores e tira todo mundo, ajuda, leva para algum lugar, interna as pessoas. Porque não funciona assim. Você já conseguiu... Pensa numa pessoa que tem um defeito, qualquer uma. Tenta mudá-la agora. É difícil, né? E você conhece a pessoa. Tem conversa. Imagine você alguém que você nem conhece. Como que faz? Nem você consegue mudar a gente, pô. Então, por isso que o processo obsessivo ele é tão complexo. Minha mãe, quando eu mais novo, quando eu comecei a sair do corpo, foi uma das primeiras coisas que me impactou, foi um espírito que ficava no quarto da minha mãe. É um cara, velho. E eu não tinha conhecimento sobre espiritualidade para chegar pro cara, vem cá, irmãozinho, sai daqui. Não, eu caía na voadora, soco mesmo, velho. Fora do corpo. Caraca. Eu vi o cara lá dentro, o cara fazia mal para ela, velho. Aí eu comecei a ser uma pessoa não grata lá na casa. Eu saía do corpo, começava a sair e ia procurar o cara. Aí todo mundo saia correndo. Tinha mais de um espírito dentro de casa. Especificamente um não gostava da minha mãe. Minha mãe já não está mais aqui, já voltou, desencarnou. A casa que nós morávamos foi vendida e o espírito ainda mora dentro da casa. Foi vendida com encosto a casa. Não dá para expulsar ele. Ele é o dono da casa. E a mulher que mora lá é evangélica e sente o negócio lá dentro. Aqueles processos de exorcismo não... Não funciona porque... Cara, desobsessão não... É assim, eu trabalhei 7 anos como doutrinador em centro espírita. 2 anos em um e 5 em outro. Eu já conheço um pouquinho, estive em algum lugar de apometria e tal, também já conheço alguma coisa. Olha, desobsessão é assim. O cara chega lá, tá com o espírito colado nele. Tá? Aí você faz um trabalho e tal, ele toma um passe, é feito um processo de magnetização, o espírito, às vezes, ele se manifesta, às vezes não. É levado temporariamente para um local, tal, você vai para casa um pouco leve. 2 dias depois ele está solto e volta para sua casa. Por que não? Porque não tem como você pegar uma pessoa e mudar ela. A natureza, ele tem o que a gente chama de livre-arbítrio e volta. Aí ele vai de novo, isso a mesma coisa acontece e assim fica. Aí fica, e às vezes fica com mais raiva. Porque ele estava na zona, no começo, principalmente as pessoas que começam o tratamento de desobsessão. Ele estava ali, meio que por anos, às vezes, décadas. Na zona você de resolve, controlando, fumando com você, bebendo, fazendo tudo isso, dorme de conchinha. Eu tenho encosto que dorme de conchinha comigo. Caralho. A Carita, que está aí embaixo, minha esposa, sabe disso. Ela vê. Vê? Ela vê. Se estivesse aqui, chamar ela para falar, ela não vem de jeito nenhum. Mas ela vê. Ela não iria aparecer aqui de jeito nenhum. Mas ela vê. Ela olha, ela se abaixa atrás das minhas costas. Aí você fala, como é que você pode ter encosto? Todo mundo... basta você começar a sair do corpo. Sair do corpo é uma delícia por isso. Você começa a ver os bastidores. Foi isso que assusta, velho. Todo mundo tem um obsessor, Então, ou você, em geral? Eu costumo falar que sim, por quê? Ou você tem um temporário, você passa no lugar e ele segue. Ou você tem o da sua namorada. Você namora com ela, você namora sozinha? Você tá dormindo em um grupal ali, junto. Você não dorme sozinho, velho. Estou falando sério. E o seu encosto tem que se dar bem com dela, senão o relacionamento não vinga, cara. E muitos não vingam por isso. É mesmo? Muita gente não se consegue se manter em relação por causa de espírito, velho. Caramba. E na hora do ato sexual, eles estão Estão lá participando? também no negócio lá na lambe-lambe lá, velho. Mas não tem a menor dúvida. Às vezes, quando o sistema de amor de vocês eleva, que eles não conseguem perturbar. Entendi. Quando eleva, com assim, o ambiente fica melhor e tal. Existe uma coisa chamada frequência. A gente fica meio... Eles estão do lado, mas não conseguem acessar. Porque a frequência com que os dois estão eleva. O Valdo Vieira chama de alcova blindada. Alcova blindada. A alcova blindada era um processo natural. Você pode fazer isso através de técnica, mas é um processo natural. Você está fazendo bons sentimentos. Por isso que pessoas que você não conhece ninguém, acabou de sair, não tem proteção. Não tem como. Então, o processo obsessivo, ele só vai acontecer a melhora quando ou você muda muito a ponto de ficar sempre numa frequência boa. O espírito não tem mais acesso a você, ele fica te rodeando por 2 anos, às vezes.
e desiste. Fala, cara, aquele corno mudou. Eu não consigo mais acessar ele. Ele não consegue chegar Não, perto. ele se dana e vai embora. E fica esperando uma oportunidade. Ou ele fica o problema é que quando você tenta mudar, ele fica ali, eu sei que você não vai conseguir. Eu vou lhe pegar daqui a pouco. Aí você fica todo achando que já está meio Francisco de Assis, saindo do problema, não fumo mais, não bebo nada. Dá um revertério, assim, uma vaziada, ele cai, a hora que ele encarca, você fica pior ainda. Pega você, porque eu falei que ele pegar. O processo obsessivo acontece também. Quando o espírito desiste, ele muda, o espírito que muda. Ou os dois. Um muda, o espírito, um se afasta, um processo de afastamento, e com isso os dois melhoram. Só sai quando está pronto. Ninguém tira uma consciência que não está pronta daqui. Por isso que muita gente passa a vida toda mal, fica doente, às vezes se envolve com droga, às vezes numa só solução de vida não tem, cara, é muito difícil. Dá para resolver, muita gente se ajuda. Muitas pessoas são curadas, são resolvidas, mas só quando chegou nesse nível de... Senão não adianta. Não existe casa espírita que tira o espírito na hora, não tira. Ninguém tira, volta no outro dia, por causa da liberdade. E se eu te dissesse que obsessão espiritual não se resolve com um passe, nem com uma oração isolada? E se o verdadeiro rompimento começasse dentro de você? Talvez a parte mais difícil de ouvir seja esta: ninguém pode mudar aquilo que não quer ser mudado, nem no plano físico, nem no plano extrafísico. Processos obsessivos não são batalhas mágicas, são relações de sintonia. São padrões que se alimentam de frequência, emoção, hábito e repetição. Isso não significa culpa, significa responsabilidade. E responsabilidade é poder. Quando a pessoa começa a mudar de verdade, comportamento, pensamento, postura, vibração, a sintonia começa a se quebrar. Às vezes demora, às vezes dói, mas é um processo. Não existe solução instantânea. Existe transformação real. E toda transformação começa silenciosamente, dentro. Você acabou de assistir a uma reflexão selecionada e editada pela Cognição Cósmica, um canal dedicado à curadoria de conteúdos que inspiram o despertar da consciência. Nossa missão é trazer novos olhares sobre temas espirituais, conectando saberes e ampliando perspectivas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar explorando os mistérios da espiritualidade, do universo, da mente e da ciência. Deixe o like e compartilhe este vídeo com quem também busca respostas além do óbvio. Assista ao vídeo completo que originou este corte e prestigie o criador do conteúdo. Sua próxima descoberta pode ser o início de um novo ciclo em sua jornada interior.